Duas decisivas. Olha, atrapalhar, atrapalha mesmo, né? Hoje, por exemplo, não era para fazer o que nós fizemos, não é isso? Ontem, por exemplo, no período da tarde, era para nós termos feito uma parte específica, que é bom, que é importante. Hoje eu já iria desenvolver a parte tática da equipe, para você, na quinta-feira e sexta-feira, fazer os ajustes finais, com um trabalho de conjunto na quinta-feira. Sexta-feira podia até repetir o trabalho, mas você também teria o tempo da bola parada. Eu estou sonhando em ter condições de fazer um trabalho amanhã, do jeito que eu projetei, e aí eu vou repetir aquilo que foi feito a semana passada, né? Consigo fazer na quinta-feira, e na sexta-feira também eu dou os ajustes, faço os ajustes finais, para você ter a equipe com a melhor condição de trabalho possível. Agora você tem que adaptar a situação, é a realidade. Não é tão pior do que as pessoas estão passando aí aos arredores da cidade. Então nós vamos adaptar, procuramos adaptar hoje. Amanhã eu espero realmente conseguir fazer um trabalho que vai nos trazer definições. Agora a previsão é de chuva até amanhã, Edgar. Nós até que tivemos uma reunião com o presidente, com a estrutura principal do clube. Nós estamos tentando amanhã uma forma de você pelo menos chegar ao CT, porque hoje nós não conseguimos nem chegar ao CT, a posição que nós temos os administradores de lá. Então amanhã nós estamos tentando criar uma logística para você chegar ao CT. Se eu tiver condições, o grupo tem programação para 2 períodos. Se sentir que dá para fazer de manhã, eu faço, logo, se não der para fazer de manhã, vou pensar no período da tarde. Agora, amanhã eu não quero, espero que o meu trabalho não seja realmente prejudicado pelas chuvas. Para a formação do time, o que você está projetando? Eu já tenho a formação. Essa reunião mínima que eu tive ali, eu já defini a equipe para os jogadores. Você entende? Eles já tinham mais ou menos a noção, e eu tinha que falar para eles sobre o momento de adaptar, né? Nós estamos adaptando treinamentos, então eu falei para eles, olha, se não tiver condições de treinar até domingo, não vai mudar nada na minha cabeça. A equipe vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, e a escalação é essa. É importante a gente saber que se der para treinar, nós vamos praticar aquilo que eu estou querendo na teoria. Se não der para praticar, nós vamos na teoria. E o momento é o momento de você superar não só a adversidade e a qualidade que é o adversário, você superar também as condições climáticas aqui da cidade. Você já tem a equipe pronta, mas nessa sua equipe já está descartando a possibilidade do Carlos Bala? Eu tenho a equipe pronta com bala ou sem bala, né? Então, eu tenho uma posição do departamento médico. Hoje, cheguei no clube, reuni com o doutor Hamilton, com o doutor Girão, e nós temos uma posição do departamento médico em relação ao bala, e enquanto puder, né, eu vou aguardar. Mexe no esquema, não? Com bala ou sem bala? Não é que mexe no esquema, né? Eu vejo o bala com uma característica praticamente que nós não temos nenhum jogador no elenco, na função dele, com as mesmas características. Você entende? Então, qualquer outro jogador que entrar tem uma característica um pouco diferente do bala, mas não acredito que a gente perca o ímpeto não, ofensivo, né? Nós perdemos alguns detalhes que para mim é importante, mas você também tem que superar num momento como esse. A volta do Hamilton, e você elogiava inclusive o trabalho do Germano, seria mexer muito a continuidade na lateral direita do Igor e puxar o Tobi para fazer a zaga? A minha equipe está escalada. Eu não vou falar o que vai acontecer, minha equipe está escalada. E naturalmente a gente sabe que a equipe passou por um problema que teve que adaptar, né? E eu tendo o jogador da posição, não vou adaptar. Mas não vejo assim mudanças radicais em relação àquilo que foi principalmente o primeiro jogo contra o Náutico. Hélio, você bem lembrou ali fora que está te lembrando uma outra terra, né? Você é especialista em chuvas depois que passou em Belém, né? 95 eu lembro que nós somos campeões invictos lá com o Remo, e eu só joguei um jogo sem chuva, porque nós transferimos o jogo para as 10 da manhã. Os outros jogos todos foram no período da tarde, todos com chuva, né? E agora, coincidentemente, Sabrina, em 96, as decisões contra o Santa Cruz, aqui, foi debaixo de muita chuva também. Certo? Tivemos um jogo à tarde que não teve chuva, que foi a decisão do terceiro turno, mas as duas outras partidas que nós jogávamos até com resultados iguais, porque nós somos campeões do segundo e do terceiro turno, ganhamos o segundo e o terceiro turno, jogamos debaixo de muita chuva. Então, é um período normal
mas a gente precisa de campo bom, porque nós vamos enfrentar um adversário, né, que eu não estou entendendo o meu colega nesse momento, porque há 15 dias atrás o meu colega colocou como time preferido para ele enfrentar o Sport, né? Consequentemente, naquele momento o Sport era o time mais fraco. Ele tinha 2 times para enfrentar. Aí ele falou que preferia o Sport, pela instabilidade tática, pela irregularidade. Aí 15 dias depois, nosso time ganhou com muita dificuldade a classificação, nós passamos a ser favoritos. Eu fiquei surpreso quando a minha comissão técnica comentou isso comigo. Que há 15 dias atrás era uma coisa, hoje já é outra. Eu, sinceramente, não estou entendendo o meu nobre colega Zé Teodoro. Para você, ele, o Santa Cruz é o favorito? Não, eu acho que não tem favorito. Eu acho que não tem favorito. Eu acho que decisão não tem favorito. Principalmente nessas condições. Não vejo favoritismo. Mas jogar o favoritismo para dentro do esporte, depois de colocar o esporte como a pior das 4 que classificaram, eu acho que a coisa mudou muito e a mudança não foi tão radical nesse momento para ter outro pensamento sobre esse jogo, esses 2 jogos contra o Sport. Hélio, ele não teria jogado a isca lá para o Timbu morder e ele enfrentar como enfrentou o Porto e deixar o Sport, que para ele, não externando, mas para ele seria mais forte? Não, eu não estou nem polemizando isso, eu só toquei no assunto em função de que eu achei que a mudança foi muito rápida. Tudo bem, se tivesse falado isso em fevereiro, aí hoje tivesse decidido em dezembro, aí, pô, né, mudou, o time melhorou. Agora, com 15 dias, com 2 jogos, que nós ganhamos um e perdemos outro, já quer jogar o favoritismo todo com o Sport, eu só coloco uma coisa na cabeça. O Sport veio para o campeonato para ganhar. Desde quando iniciou o campeonato. Eu vim ser treinador do Sport para ganhar o título. Eu não vim aqui pensando em outra coisa que não fosse ganhar o título. As dificuldades apareceram, mas as 2 próximas, na minha visão, serão muito maiores do que tudo que nós tivemos de dificuldade no campeonato. Agora, nos colocar como favorito, você entende? Num momento como esse, eu acho que é uma decisão. Nas condições que chegaram as 2 equipes, não existe favoritismo. Não tem essa história, não. São 2 equipes fortes, uma equipe que teve uma regularidade muito boa dentro do campeonato. Eu falei domingo, depois do jogo, que na minha percepção, o Santa Cruz, nesse momento, é uma equipe mais estabilizada do que estava o Náutico quando nos enfrentou. Porque nós, quando perdemos o jogo com o Náutico de 1-0, nós estudamos o Náutico no geral. Eu vou disputar contra o Náutico, eu sou vizinho do Náutico, eu sou vizinho de Santa Cruz. Eu estou estudando tudo. Eu achei que o Náutico, naquele momento que ia iniciar a semifinal com a gente, estava muito pressionado internamente. Muito pressionado internamente. Eu já não vejo o Santa Cruz dessa forma até a decisão. Porque na hora da decisão, todo mundo cresce o olho. Até agora, o Santa Cruz não teve a pressão natural, você entende? Mas como chegou e bem na decisão, internamente, todo mundo começa a sonhar. O torcedor começa a sonhar. Por isso que eu acho que não tem favoritismo. Eu acho que tudo é igual no momento aonde quem vai ganhar mesmo é o telespectador, é o espectador, porque nós vamos ter 2 belíssimos jogos. Você acredita em coincidências? Porque em 96, você falou da época das chuvas, aí, as finais contra o Santa Cruz e tudo. 96 foi o início da sequência de 5 títulos, poderia ser o ex em 2001 que não aconteceu. Aí você volta esse ano, uma temporada de chuvas contra o Santa Cruz e pode fechar o ex. Olha, todos os jogos, os campeonatos que nós, 2 campeonatos dos 3 que nós ganhamos aqui, o grande adversário foi o Santa Cruz. Na época, 96 foi o Santa Cruz e 2003 foi o Santa Cruz. O grande adversário. Nós perdemos o primeiro turno em 2003 para o Santa Cruz. E depois ganhamos, não sei se eu ganhei, ganhamos o turno, o segundo turno e o terceiro turno. Mas o Santa Cruz era o time. Em 2006, o Santa Cruz era um belíssimo time. Comandado pelo Abel, com o Ayrton, com o Pantera. Era uma grande equipe. Quer dizer, coincidentemente, nós vamos disputar contra o Santa Cruz. Hoje, o Santa Cruz, outra grande equipe, dentro da sua normalidade, dentro da sua situação. Quer dizer, eu vejo isso como uma coisa boa, no sentido de você enfrentar uma grande equipe e uma equipe que tem uma regularidade muito grande. Consequentemente,
nós estamos muito mais atentos, muito mais concentrados na qualidade do adversário, porque o adversário fez por merecer e muito estar nessa decisão contra o Sport. Coelho, nessa final, você entende que o Sport possa ter a maior responsabilidade? Você é um time que busca o hexacampeonato, um time que chegou aqui agora, começou a crescer agora nessas finais, e para o Santa Cruz, que começou um campeonato e ninguém dava nada por ele. É bom, eu já cheguei e vou decidir o campeonato. A responsabilidade não passaria a ser mais do Sport do que do Santa Cruz? Até a decisão, eu acho que o Santa Cruz estava tranquilo, sem pressão. Para decidir, a pressão tem. Pressão tem. Eu conheço dirigente de futebol, eu conheço o clube de futebol, ninguém vê a coisa tão próxima e não existe uma pressão natural. Entendeu? O Sport não, o Sport começou o ano pressionado. O Sport terminou o ano passado pressionado em relação ao Hexa. E é natural, pela grandeza do clube, pela perspectiva do clube. Nós sabemos que a história do futebol pernambucano muda com a conquista do Sport, caso o Sport consiga conquistar. Mas ele está mais pressionado que o Santa, não? Olha, externamente sim, internamente não. Eu citei na segunda-feira uma entrevista bem longa que eu dei para uma emissora, que a grande virtude que o Sport teve nessa temporada, eu estou falando do momento que eu cheguei, pressão zero interna, zero. Todas as vezes que o presidente e a diretoria conversou com os jogadores, foi apoio, foi decisões na parte financeira, decisões sempre dando um respaldo maior, sempre aumentando a confiança dos jogadores. Porque é uma diretoria experiente, é uma direção que já conquistou títulos e mais títulos, e também até pela característica do técnico, né? Eu acho que quem não pode deixar que tenha a pressão em cima dos jogadores é o técnico. Você entende? E o Sport, quando me contratou, sabia que eu sou meio galinha choque, né? Galinha quando está com muitos pintinhos, eu estou ali, eu protejo, eu procuro deixá-los totalmente fora da pressão externa, porque são eles que resolvem. Eu acho que o momento do Sport é de uma responsabilidade imensa, porque nós temos a oportunidade de mudar a história do futebol pernambucano. Lembra que eu falei um dia, uma bela reportagem que o jornal fez aí, eu não lembro se foi o Diário, ou a Folha, ou o Diário, mostrando aqueles grandes vencedores do Náutico, pessoas hoje totalmente realizadas na vida, é isso? E os possíveis extras. Então a história muda, caso aconteça a conquista do Sport, a história do futebol pernambucano passa a ter outro capítulo, né? E eu acho que também é que realmente, conquistando o Hexa, fica referendado de uma vez por todas, né, a grandeza do Sport em relação ao futebol pernambucano. Você quer fazer um exercício, só para terminar, você quer fazer um exercício aqui da escalação do time, por exemplo, você diz que não muda muita coisa, mas Hamilton volta, Montoya sai, Igor e o Renato lá na direita? Você está falando. Não, estou perguntando. Não, você falou coisas interessantes. Mas a gente sabe, você sabe que não vai sair muito disso. Né? É aquela história. Mesmo sabendo que sabem tudo que eu faço aqui, né? Porque eu também já vi esse comentário, eu sei tudo que o Hélio faz, que o professor faz, mas futebol é assim. Futebol não é igual basquete, não é igual vôlei, né? Que apresenta uma surpresa assim. Futebol a coisa é mais detalhada. Vai jogar contra o Manchester, deve jogar contra o Barcelona, sabe que o Barcelona vai ter 60%, 65% de posse de bola e não resolve o problema. Você está entendendo? E não resolve o problema. Quer dizer, então, o futebol do Sport não vai mudar muito. Só não gostei de uma coisa, que eu falei para eles hoje e cobrei deles. Não admito um time, na hora da decisão, tomar 3 gols de qualquer adversário que seja. Isso eu reclamei do grupo hoje, principalmente o primeiro e o segundo gol que nós tomamos contra o Náutico. Eu não acho que nós merecíamos ter perdido o jogo, pelo jogo que nós fizemos, mas pecamos muito nos 2 gols, no primeiro e no segundo gol da equipe do Náutico. Isso não pode acontecer agora na hora da decisão, porque, volto a frisar, na minha visão, o Santa Cruz é uma equipe hoje mais estabilizada do que o último adversário que nós enfrentamos, que foi o Náutico.